Este programa tem o apoio da Samsonite. Viajar é sonhar. É seguir o instinto, mudar de planos e descobrir novos lugares. Com a mala Proxys e a mochila Ecodiver da Samsonite, cada destino começa com elegância, durabilidade e termina com histórias para contar. Pronto para fazer as malas? Sejam bem-vindos. A viajante desta semana é apaixonada pela exploração, águas azuis e palavras. Começou a viajar nos anos 90. Em 2014 viajou 5 semanas de mochila às costas pelo Japão. Recentemente esteve no Ártico, enfrentou uma tempestade com ventos de 200 km/h e outras adversidades. É fundadora da empresa de expedições L'Aventura e também vice-presidente do The Explorers Club Portugal. Olá, Filipa Azevedo Coutinho, tudo bem? Olá, João, tudo ótimo, obrigada pelo convite. Nada, Oressa, explica-me lá antes de mais o que é isto, o The Explorers Club Portugal. É gente louca que se junta e ao sábado de manhã vai, enfim... À procura de bicharada, Isso. De vez em quando, seja no mar ou em terra. É o quê? Então, o Explorers Club foi fundado em Nova Iorque em 1904. Ui, antigo! É super antigo, é o que tens mais próximo da National Geographic Society, em Washington, e que tem capítulos, como eles chamam, à volta do mundo. Ok. Portanto, 30 e tal. Nós fundámos aqui o nosso em Portugal em 2024. E portanto somos um grupo de 60 pessoas apaixonados por exploração, ciência, outdoors, etc, viagens, e que se reúnem uma vez por mês pelo menos. Temos eventos, palestras, saídas de campo. Boa. E... Portanto, cabe lá tudo, desde o biólogo apaixonado por escaravelhos ao alpinista de sábado de manhã numa serra até 500 metros de altitude. Sim, absolutamente. Eu costumo dizer que se tu estiveres à procura da Joaninha às riscas, preta e branca, vai haver lá alguém que te consegue ajudar nisso. É uma comunidade incrível para networking. E também fundámos uma task force a nível internacional de entreajuda para resgates de coisas imponentes. E, por exemplo, isto foi na sequência do Titan, daquele submersível que teve o episódio, o infortúnio de se afundar, ao pé do Titanic, e portanto depois foi criada uma equipa de ação em que reuniu logo com o governo norte-americano e Noruega, etc, noutros países, e portanto que consegue atuar rapidamente pela rede de contactos que este Explorers Club tem. Muito bem. Então e tu, Filipa, exploradora, como é que começaste a explorar o mundo? Sim, eu comecei cedo, então a viajar com os meus pais, não é? Como é mais comum. E depois mais tarde a viajar sozinha, sendo que assim o momento alto foi, acho eu, ou de viragem, a viagem ao Japão de 5 semanas, sem planeamento absolutamente nenhum, a não ser o bilhete que tinha comprado de ida e volta, neste caso, porque tinha que estar de volta, e foi muito giro. Isso foi em 2014, 2014, há 10 anos atrás. Até então, o que é que tinhas feito em termos de viagens, Filipa? Canadá, Estados Unidos, Europa, muito bem, África também. Boa. Um bocadinho na Ásia, talvez. Já tinha ido ao Japão uma vez. E parecia-me um sítio super seguro, portanto os meus pais nem sequer estranharam quando eu me disse que me ia despedir e que passado um mês ia 5 semanas para o Japão. Ok, essa parte do despedido não sabia. Sim. Sim, isto foi na sequência de querer mudar o rumo da minha vida profissional e portanto queria fazer este interregno noutro sítio qualquer. Foste lavar a mente para o Oriente. Sim. Então conta-me lá essa viagem de 5 semanas. 5 semanas foi pelo Japão. Consegui. Sem rumo, não é? Foste apenas com o bilhete? Rumo. Eu olhava para o mapa Aterraste todos os onde? dias, aterrei em Tóquio. Olhava para o mapa todos os dias e consegui ir às 3 ilhas, a do norte, à central e a Okinawa, no sul, que é giríssima, recomendo a toda a gente, que me soube a férias dentro das férias, é Porquê? super tropical. Eles chamam o Hawaii do Japão. E é um ritmo super diferente. Tu notas que as pessoas vivem de uma forma muito mais ligeira, sem tanta pressão social. As pessoas falam mais inglês, possivelmente porque é o sítio do mundo que tem mais bases militares norte-americanas fora dos Estados Unidos, e portanto tem essa presença forte internacional. Não vêem-se americanos na rua?
Sim, Vê? sim. Sim, foi o único sítio em que me vieram abordar a perguntar se eu precisava de ajuda, porque eu andava muito com mapas físicos na mão. Eu tinha comprado um telefone à prova do sistema na altura, que já não lembro se era 3G ou não, mas que depois cheguei lá e só funcionava com Wi-Fi. E, portanto, tive lá umas peripécias e andava sempre de mapa na mão. Portanto, quando chegava a uma cidade diferente, ia ao posto de turismo pedir um mapa. E era assim que E me entendias-te deslocava. com os mapas japoneses? Sim, com aqueles sim. caracteres? Sim, eles também Tem têm a versão inglesa? Sim, tem a versão inglesa e Ok. tem. E pronto, e as pessoas costumam ajudar no posto de turismo. Uhum. Depois, pelas ruas, é que era mais difícil e eles têm um condicionamento social em que se limitam à exposição ao erro. Portanto, Como assim? ou seja, eles têm medo de errar, não é? Os japoneses? Sim, e eles falam muito pouco inglês. Depois explicaram-me que as gerações mais antigas falam um bocadinho melhor inglês. Ok, portanto eles são adeptos e do já não princípio, têm se é para este fazer receio. pior, não faças. Sim. É isso? Sim. E portanto, muitas vezes eu deslocava a alguém, não é? Tentar pedir ajuda, se era para ali, para lá. Todo o gesticular para eles é diferente. Sim, por exemplo, Explica lá isso. dizer que não é assim, não é? Assim com o dedo Não é assim com o para a dedo esquerda e para a direita. a abanar. Então. Portanto, é todo um gesticular da tua coluna a fazer uma vénia e também com os braços cruzados a dizer que não. Ou seja, fazer o X dos chutes e pontapés e Exatamente. assim É uma isso vénia. mesmo. É isso mesmo. É isso, bora. Entendeste logo esse código Este código, no início sim. ou foste Sim, este descodificando? código genérico do Isso. sim, não, etc. Sim. Foi logo. Este foi logo e ajudou-me. Mas abordei várias pessoas que não me ajudaram e inclinavam logo o queixo para baixo e não. Pronto, e eu percebia que ok, não. Muito bem. Portanto, Havaí do Japão, a ilha de Okinawa no ilha de sul, Okinawa no sim, sul. recomendo absolutamente. Absolutamente. Do ponto de consegui- vista natural é bonito. Natural é lindo, portanto tu a partir da ilha maior consegues visitar outras ilhas mais pequenas e posso dizer-te que visitei a Zamami de ferro e é muito fácil lá chegar e estavam talvez, eu acho que éramos uns 14 a visitar a ilha. Ok. Ao longo de 3 dias, portanto, era do género, estendias a toalha na praia e ouvias, fazias uma cesta e tal, lembro-me assim de um episódio destes, e ouvias uma da Salvador a dizer, olha, se quiserem ver tartarugas, nadem até ali, elas estão ali, estão ali 2, estão 3. E foste ver? Sim, fui ver, andei descalça. É engraçado porque na não ilha. associamos isso a um país Pois é. tão povoado como o Japão, não é? A ideia que eu tenho é de haver gente em todo o lado. Não. Não. Em Tóquio, obviamente, Sim. tens uma massa de gente muito grande, mas o que impressiona em Tóquio é a ausência de ruído nessas ruas cheias de gente, Pois é. em que eles são muito silenciosos e têm um código de conduta para os transportes públicos, etc., em que não podes É uma coisa que atender o telefone, não se podes impõe falar. a nós, não é? Sim. Através do Sim. eles dão mesmo o exemplo. Não, sim, não é? absolutamente. Eu lembro-me, a dada altura tive que espirrar e tu sentes, ai caramba, estou a fazer barulho. O que é que eu acabei de fazer? Exato. Vou ser expulsa deste país. É extraordinário, é muito silencioso mesmo em Tóquio e é muito bonito. E até nos transportes públicos, não é? Pelo menos E esse até nos transportes, não é? Muito bem. Eles são super organizados, os japoneses. Eles são muito organizados, mas também indecisos em tomar decisões. E, portanto, às vezes quando pedes alguma coisa, mesmo no aeroporto, eles hesitam em dizer-te aquilo que pretendes. Posso dizer-te que também tive lá um episódio também em Okinawa em que fui picada por uma melga à meia da noite e, portanto, a minha boca ficou, sei lá, 10 vezes o tamanho normal. Caramba! E, portanto, depois acabei por ir ter com um casal de velhotes que me tinham convidado para jantar em casa deles, que eu conheci lá, e que ligaram para a saúde 24 do sítio, não é? E disseram, aqui esta abordagem a ir ao centro de saúde ou ao hospital não existe e, portanto, o que eles recomendam, depois de meia hora ao telefone, portanto, vês, uma coisa pequena, lá ganha outra dimensão porque eles não conseguem, enfim, tomar uma decisão, assim, é tudo muitos caminhos, muitas opções e tu é que tomas a decisão. Ok. Colocam no outro essa decisão. E, portanto, o que o senhor disse foi que ou óleo de dente de tubarão ou aloe vera. O senhor disse, aqui temos um vaso de aloe vera no jardim, portanto eu vou lá cortar, tu sentas-te aqui no sofá. E assim foi e passou, de facto, meia hora depois tinha
Pronto, passado. senhores ouvintes, se Sim. algum dia forem picados por um mosquito no Japão e sentirem a boca a inchar, qual é o remédio? Aloe vera. É aloe vera. Depois de meia hora com a linha Saúde 24, não é? Sim, exatamente. Mas ficaste com a ideia que o país funciona ou não? Não, funciona e fica com imensa vontade de explorar outras zonas. Obviamente 5 semanas parece muito, mas não é? Pois, passa a correr, não é? E mesmo viajaste sozinha, foi uma viagem que fizeste sozinha. Foi. Portanto, foste para lavar a mente, conseguiste? Foi, sim, Vieste lá com a tua bússola afinada? Vim com a Filipe. bússola afinada, sim, muito exposta às intempéries da vida, às coisas, não é? Portanto, tive 3 dias sem conseguir levantar dinheiro, porque os nossos cartões de débito, o chip não é igual ao sistema que eles tinham lá na altura. Ok. Entretanto, sei que já instalaram outro sistema mais semelhante ao nosso, mas, portanto, tive ali 3 dias sem conseguir levantar dinheiro, só com o equivalente a 3 euros no bolso. E, portanto, vá lá que já tinha o alojamento guardado e pago, mas sim, tive ali uns episódios assim, que me perdia e depois não conseguia ver nada no Google Maps, não é? Porque não tinha a internet. Eles lá não têm acesso, ou não tinham acesso em cafés como nós temos aqui. Portanto, tudo é mais difícil, mas eu acho que eu também ia com vontade de me expor a essas dificuldades. Sim. Para te... Sim. Para arriscar. Isso. Sim. Estava aqui a faltar a palavra. Mas o que eu ia dizer era, o que eu ia perguntar era, tu já conhecias o Japão? Antes de mais, porque é que escolheste o Japão para fazer esta viagem de 5 semanas após teres decidido sair do teu trabalho e mudar de vida? Eu tinha lá estado 2 anos antes com o meu pai, porque ele trabalhava na altura para uma empresa japonesa que estava sediada cá. E portanto, pareceu-me um sítio, para já, com muito para explorar e muita diversidade, a nível natural, mas também urbano. E fiquei com muita vontade de ir sozinha e pareceu-me um sítio, eu acho que até ao dia de hoje já estive em muitos sítios e é o sítio mais seguro que eu conheço. O Japão? Que estive, sim. Uau! Sim. Eu boa. posso dizer-te que andei nas ruas sozinha à noite, 4, 5 da manhã, às vezes quando tinha comboios mais longos para apanhar. Nunca tive rigorosamente medo nenhum. Muito bem. Nada. Disseste que já estiveste em muitos países. Em quantos? Tens essa conta feita? Assim, Tenho essa conta feita, creio que 38 neste momento. 38? Hoje é uma bela conta. Sim. Muito bem. África, disseste que estiveste em África também. Por onde é que andaste? África, só Marrocos e África do Sul. África do Sul. Olha, o extremo norte e o extremo sul. Exatamente. Extremos um do outro, não Exatamente. é? Tem nada a ver. Nada a ver. Não. Marrocos é o que está mais próximo de nós, não é? Sim. A África do Sul, qual foi a parte da África do Sul que foste visitar? Estive em Cape Town, no Kruger. Tive um casamento incrível, no Kruger. não é? Foi assim uma experiência fabulosa. A cidade do Cabo ou Kruger? O Kruger, tive um Park. Casamento no Kruger Park. Ah, boa! Ao lado, sim, lá num espaço onde eles fazem casamento. Olha que sorte! Foi muito giro, de uns amigos que são de lá. Muito bem. A noiva não foi atirar o buquê de flores para uma manada de elefantes? Não, é a versão tradicional. Mas foi giríssimo. Foi uma viagem grande também? Foi uma viagem grande, fiquei em Cape Town 5, 6 dias e depois fomos para o Kruger todos antes do casamento. Para que ter luxo! Lá. Foi muito giro. Uau! Pronto, há quem contrate um artista conhecido para atuar no casamento. Tu foste ao Kruger Park. Muito bem, muito bem. Olha, portanto, dando aqui um passinho atrás, Japão correspondeu às tuas expectativas, portanto, saíste lá... Superou, saíste lá preenchida. Sim, preenchida e depois mudei de rumo profissional e foi ótimo também essa viragem com esta viagem antes, soube muito bem. As viagens são boas, não são? Para nós nos encontrarmos, não é? Eu acho que é o um ingrediente essencial. É faltar-nos o chão em alguns dias, desculpem a expressão, é a vadiagem. É a vadiagem, é a exposição ao risco. Sim. Eu acho que é muito importante. Eu tenho um conceito na minha empresa que é, adotei, aliás, não foi criado por mim, que é o Fun Type 2, que é, ou seja, passo por explicar, há 3 tipos de divertimento, diversão, que queira chamar, não é? O Fun Type 1 é tudo aquilo que é prazeroso, portanto, estarmos aqui à conversa hoje, o logo ir jantar com amigas, um brinde, etc. O Fun Type 2 é tudo aquilo que no momento não dá prazer absolutamente nenhum, não é? Como foi, por exemplo, o que vamos falar a seguir na tempestade no Ártico.
mas que depois tu voltas e é aquela insígnia de eu fiz isto, não é? Eu superei-me, eu consegui, foi tão giro, porque ventos com mais de 200 km por hora, etc. Esta experiência fantástica que não encontramos em Portugal, felizmente. E depois o Fun Type 3 é aquele que, por exemplo, pode ser uma queda na neve em que tens que ser operado e, portanto, com o cenário de cirurgia não é divertido nem no momento, nem no pós, e mesmo quando olhas para trás anos depois, não é prazeroso. Muito bem. Vamos falar desse Fun Type 2 e dessa experiência com ventos de 200 km/h no Ártico, mas para já, Filipa, vamos abrir o álbum de viagem. Então, trouxeste das tuas viagens algum objeto que seja especial? Filipa? Sim. Eu tenho a mania de trazer sempre uma pedra de todos os sítios. E gosto muito desse ritual de escolher uma pedra e trazer. E tens pedras de quantos países? Ou de quantos locais? Ou melhor, quantas pedras tens? Eu não as contei, mas provavelmente, talvez, sei lá, diria à volta de 20, 25. 20, 25 pedras. E tens alguma que seja assim especialinho? Para mim, já tenho 2 do Ártico, já fui lá 2 vezes e para mim essas são especiais. São muito, como é que as encontraste? Ou sim, como é que as distingues? Distingo-as a escura e a clara. Distingo-as, ainda consigo distinguir quase todas, mas tenho assim por zonas. Como é que a escolhi? Por acaso foi ao pé de um glaciar a primeira. Foi assim uma que me saltou à vista, que não era também demasiado grande para trazer na mochila. Isto é uma coisa que obviamente, aquelas coisas que não se deve fazer, não é? Deve-se deixar o sítio como está. Pois, sim. Só deixamos pegadas, não é? Sim, exatamente. Mas é uma recordação e eu faço sempre um género de uma meditação quando trago a pedra. Para agradecer, não é? Para agradecer e para dizer, ok, eu levo-te, mas também deixo aqui algo espero, de mim, quanto mais não seja a agradecer. Sim, e é isso. E depois distingo-as com papel em casa e por zonas, tenho-as em zonas diferentes da casa. Tens espalhado por casa, tens as pedras todas espalhadas à volta dos casa. Livros, etc. Fotografias. Para te ir lembrando dos sítios por onde andaste. Exatamente. Muito bem. Qual é a mais bonita para ti? Eu acho que a mais significativa é a da primeira viagem ao Ártico, que me marcou bastante. É uma zona com muito silêncio também, profundo, que encontras, se fores no verão, com menos gelo, muito árido, um deserto árido, mais desse género, rochoso, com glaciares incríveis, e podes-te aproximar mais dos glaciares do que se fores agora, como eu fui em março, onde encontras um deserto gélido, branco, sim, um pano de fundo que é sempre sem referência absolutamente nenhuma, em que tu vais e andas quilómetros e quilómetros a fio sem qualquer tipo de referência, a não ser às vezes renas pelo caminho e outras pessoas a andar de moto de neve, ternão. Muito bem, portanto já foste várias vezes ao Ártico. Fui 2. Vamos falar sobre elas na segunda parte das Conversas do Fim do Mundo, esta semana com a viajante Filipa Azevedo Coutinho. Fazemos aqui uma curta pausa, regressamos já a seguir. Até já! Estamos de regresso para a segunda parte das Conversas do Fim do Mundo, esta semana com a viajante Filipa Azevedo Coutinho, que já foi a 38 países. Na primeira parte contou-nos uma viagem que fez pelo Japão, de mochila às costas. Durante 5 semanas foi reencontrar-se, e parece que se reencontrou. A Filipa também já viajou pelo Ártico 2 vezes. Foste lá a primeira vez quando, Filipa? E fazer o quê? Sim. Ou à procura do quê? Fui lá a primeira vez há 4 anos, em setembro, início de setembro, integrada numa expedição de barco, portanto um barco de cruzeiro, mas pequeno, com cerca de 50 quartos, e íamos numa expedição... Era um quebra-gelo? Não. Não era um quebra-gelo, não era necessário. Nessa altura está tudo muito mais calmo. E fomos vários especialistas, portanto eu fui com a parte da comunicação científica. Sim. E haviam muitos biólogos e outros especialistas. Muito bem. Quanto tempo durou essa viagem? Esta viagem demorou cerca de 1 semana. 1 semana? Em que estivemos 4 dias sem comunicação absolutamente nenhuma. Com ninguém? Não, comunicação, portanto telefone, internet, 0.
E depois, quando o barco voltou outra vez a Longyearbyen, que é lá a cidade maior da ilha, soubemos que tinha morrido a Rainha de Inglaterra. Portanto, nunca mais me vou esquecer desse dia em que chegámos e de repente as pessoas começam a ligar os telefones e recebemos essa notícia. Boa. Onde é que começou concretamente essa viagem? Longyearbyen e voltou ao mesmo sítio. Isto é em Svalbard. Ok, portanto, Noruega. Território norueguês, sim. Ok, muito bem. Portanto, 4 dias sem qualquer contacto com o mundo. Isso deve ser muito estranho, não é? Soube bem. Nós tivemos agora um apagão de 10 horas, não é? E parecia que era o fim do mundo. Sim, mas quando estás a viajar e queres aproveitar tudo o que te rodeia, eu acho que é diferente. E também estávamos com uma equipa muito grande, portanto, éramos cerca de 50 pessoas, portanto, estávamos super bem, animados e a aproveitar toda aquela envolvência especial. E soube bem, porque depois posso dizer-te, quando voltei a ligar o telefone, até hesitei assim uma meia hora, não é? Foi? Fez aquele lag e pensei, bem, ok, agora tem mesmo que ser. E entraram, sei lá, não me recordo, mas talvez uns 200 e-mails, portanto. Ih, caramba. Soube bem. Está há 4 dias absolutamente incontactável. Boa. O que viste? Vi de tudo. Vi ursos, focas, morsas, belugas, vi baleias comuns, vi lontras, puffins, aqueles papagaios do mar, e outras aves. Sim. Vi muita coisa. Renas também. Renas. Boa. Depois foste uma segunda vez ao Ártico. Depois fui uma segunda vez agora em março, com clientes. Portanto, lá da tua empresa La Aventura, não é? Sim. Boa. Foi nesta vez, na segunda, que enfrentaste os tais ventos de 200 km/h. Sim. Agarraram-se uns aos outros para não levantarem voo. Foi... Mais ou menos. Agarra isso. Quase. Portanto, quando... Foi onde? Isto foi em Longyearbyen, portanto. Também? Nessa cidade, sim. Ok. Sim. Nós estávamos a fazer uma viagem de 300 km ao longo de 3 dias de mota de neve, que foi absolutamente magnífica para todos, posso dizer, mesmo depois deste episódio da tempestade. E, portanto, somos surpreendidos à meio da viagem com a tempestade e, portanto, lá o clima, o que nos explicaram na altura que fizeram o briefing das motas de neve, é que muda tudo, portanto a previsão de manhã pode indicar uma coisa e depois à tarde complicar-se, ou não, ou suavizar, e naquele dia dia difícil ser meteorologista na Noruega. E portanto complicou-se. Sim. E às tantas saímos às 6 da tarde para fazer um percurso de 20 minutos, que me tinham dito que seriam 20 minutos, até a um chalé onde íamos ficar, que já era um plano B, porque não podíamos chegar ao outro hotel para onde íamos. Ok. E portanto a coisa começa a adensar-se, começas a ver, a deixar de ver, aliás, portanto neve por todo lado, assim aquelas tempestades de areia que nós vemos na televisão, mas com neve. De repente tudo fica branco, não é? Sim, a velocidade do vento o subiu chão muito. E o céu tudo branco, imagino, não é? Sim, tudo branco, sem veres absolutamente nada à tua frente, nem sequer às vezes as motas que iam mais à frente. Portanto, tu deves andar em linha reta e sempre com o cuidado de, se deixares de ver a pessoa que está atrás de ti, levantar o braço e o grupo imediatamente vai parando, não é? Sim. Em sequência. E portanto às tantas desaparece um dos guias que ia à frente, que nos tinha dito que ia só traçar o caminho para nós subirmos uma pequena elevação até ao tal chalé. Ele desaparece, o outro guia vem ter comigo, como eu estava como organizadora da expedição, vem ter comigo e informa-me que o código de conduta seria ele ir à procura do segundo líder. E entretanto passado meia hora, quando ele estava a arrancar para ir à procura dele, o outro líder acaba por voltar e dizer que pronto, tinha ido só marcar o terreno e acabou por ir até ao chalé porque ficou sem o GPS da moto a funcionar. E garantiu-nos que a coisa ia correr bem, não é? Passado 5 minutos posso dizer que arrancámos. Eu caí com a pessoa que estava a viajar comigo na moto. Entretanto caiu outro colega atrás e portanto um percurso que seria de 20 minutos tornou-se em 2 horas. E posso dizer-te que tive lá um momento em que a pessoa que ia conduzir a minha moto olha para trás e pergunta: Filipa, estás a rezar? Eu, como não consigo mentir, disse que sim, não é? Estava mesmo... És crente, então. És... nestas situações assim, mais adversas sou. Recorres Recorro ao metafísico. Às minhas práticas, exatamente. Mas professas alguma fé? Não. Tens o teu... Faço os meus pedidos. Ok. Tens a tua... Minha hora de
proteção. Boa, assim. Muito bem. Portanto, e tem-te protegido. E tem-me protegido, felizmente. Muito bem. Pronto, mas assustador, de qualquer maneira. Sim, assustador. Bastante, por acaso, há bocado falámos da primeira viagem ao Ártico e na primeira viagem eu tive um episódio de hipotermia grave porque fui fazer um mergulho. Sim. Foste fazer um mergulho? Fui fazer um mergulho de fato de banho, portanto, e a água estava a 0 graus. Sim. E, portanto, foi assim meio dramático, mas correu tudo bem no fim do dia. Ficaste a bater o dente mesmo? Fiquei a bater o dente, quase sem bater, porque na verdade o meu corpo quase que congelou, não é? Literalmente, e portanto eu não conseguia andar, não conseguia deslocar-me, ainda estava na água. Sim. Com água pelos joelhos, sensivelmente, e portanto foi... Sim, inesquecível. Como é que saíste disso? Eu saí disso com alguém foi buscar-me ao colo, não é? Depois vesti o meu fato de neve que tinha, mas por cima do fato de banho, que não recomendo a ninguém. Portanto, eu mantive com o corpo muito frio até voltar ao barco. Depois mandaram vir os botes para nos vir buscar e eu fui no primeiro, assim meio a Titanic. Teve alguma Mas o que é graça. Que te deu para ir de fato de banho para dentro da água gelada do Ártico? Convidaram-nos, não é? Pelos benefícios da água gelada. Convidaram-nos, quem quisesse, a levar fato de banho por baixo. Mas habitualmente é um mergulho e sai, não é? Imagino, ficaste ali tipo... Mas nós estávamos tipo o português que na costa de Caparica vai entrando devagarinho, foi... É curioso dizeres isso, porque estavam, a maioria das pessoas, não havia mais ninguém português a não ser eu e outra pessoa, e portanto a maioria das pessoas eram do norte, dos países do norte, da Escandinávia, e portanto eles iam de gorro, ou com algum tipo de proteção e não molhavam a cabeça. E eu disse, não, mas eu sou de Portugal, eu adoro mergulhar. Mas porque é cholada lá para dentro, para não é? dizer que dei um mergulho no Ártico tem que ser de cabeça, Exato. Não é? E portanto... Só que é pela cabeça que foge o calor, não é? Exatamente, João. E então, enfim, depois aprendi também que não se deve vestir fatos de banho gelados por baixo do fato de neve. Portanto, depois tive meia hora a tomar um duche de água quente. Sim. Até aquecer e, enfim, levei bastante na cabeça das senhoras da organização. Pois. É sempre a aprender, não é? Sempre a aprender. Olha, tens aprendido muito nas viagens, Filipa? Tenho. Eu acho que o volume de memórias que eu carrego através das viagens é inacreditável e é uma coisa que me honra muito. Eu acho que mais do que glórias, gosto muito de colecionar memórias. Boa, então partilha connosco grandes memórias que tenhas das tuas viagens. Posso falar-te, assim, de cabeça, lembro-me de outros episódios do género, não é? De aventura, e portanto, já que o mote da minha empresa também é aventura e expor-nos um bocadinho ao risco, lembro-me de uma vez que me perdi na Lapónia, na véspera do meu aniversário, há cerca de também 4, 5 anos. E portanto, eu fui à recepção, depois de já ter feito esgotadas hipóteses de mota de neve, de passeio de trenó, de ver as auroras, etc. Fui ter com o senhor da recepção e perguntei o que é que eu posso fazer mais. Há aqui alguma caminhada ao pé? Ele disse, temos esta montanha aqui ao lado do hotel, onde há uma pista de ski, mas tu tens um percurso à volta que podes fazer perfeitamente. E eu disse, mas e é seguro, vê lá, porque já são 4, o pôr do sol daqui é cedo e tal. Não, claro, tranquilamente, porque isto demoras no limite 1h15. Estavam menos 7 graus, eu levei 2 telefones na altura, 2 telemóveis que perdem a bateria assim, rapidamente com o frio, rapidamente, não é? Passado, sei lá, 5, 10 minutos fora. Esse também é um truque que se deve aprender rapidamente, não é? Sim. Um telemóvel vai connosco e o outro vai escondidinho no calor, exatamente. Não é? Pois. Eles no Ártico têm umas bolsinhas ótimas para isso, que eu usei desta vez e nunca perdi a bateria. Mas isto voltando à outra aventura. Portanto, eu tive... Posso dizer-te que o tal percurso de 1h15 demorou 4 horas. Ui. E, portanto, podes imaginar um percurso que não estava lá, um trilho que não se via. Portanto, eu tinha, às tantas, estava a tentar subir umas escadas que eu não conseguia ver, portanto, que era mais uma rampa. E tinha neve pela cintura, muitas vezes. Às tantas, subo essas escadas, que eventualmente estariam lá por baixo, e vejo um casal muito sereno, assim, super cénico, os dois com fato vermelho, sentados, muito queridos, super românticos, que estavam também perdidos. E, portanto, eu fui ter com eles na esperança de eles saberem o trilho, e eles eram alemães, lembro perfeitamente, e ele, muito amoroso, disse-me logo, então, mas tu vieste sem luvas fazer este trilho? E disse, vim, porque o rapaz disse-me que era só 1 hora, eu saí sem luvas, e depois, como já estava a ficar tarde e tal, o sol a baixar, achei que não fazia mal nenhum. Vim com as mãos nos bolsos e tal. Bem, ele deu-me logo as luvas dele e disse, come qualquer coisa porque o teu discurso já não está a soar a 100% e tal.
Ok. Não vais tu estar a entrar em estado de hipotermia. Ok. E toma aqui uma barra, deu uma barra, eu comi e depois decidimos ir avançando. A dada altura chegamos ao limite da tal estância de ski. E decidimos voltar para trás, porque não conseguíamos ver absolutamente nada, não tinhas indicações nenhumas, e voltámos atrás pelo percurso que já era de tínhamos noite, vindo. ou não? Isto não era de noite, mas já estava a ficar, portanto já estava aquele lusco-fusco. Lusco-fusco. Muito bem. Sim. E chegaram bem? Chegámos bem, sim, depois de 4 horas chegámos bem. Mas é algo que também não vou esquecer. Por cima na véspera dos meus anos, não é? Não era dezembro? Não era dezembro, era fevereiro. Era fevereiro, pronto. Podia dar-se o caso de encontrares por lá o Senhor das Barbas, não é? Não. Na Lapónia. Vi auroras. Viste auroras? É incrível, verdes. Não é? Lindas. É um fenómeno incrível da natureza que parece uma dança. É muito bonito. As manchas verdes a bailarem no Sim, céu, não é? Absolutamente. Incrível como é que uma coisa tão simples, não é? Tem um efeito tão hipnótico em nós, não é? Verdade, é verdade. E este ano houve muitas. Por acaso não vimos lá no Ártico, mas tinha havido na semana anterior a lá estarmos. Muito bem. Olha, tu gostas de montanhas, não é? Eu adoro montanhas e frio. E frio? E frio. Mas já percebemos, dás mal com o frio. Dou mal, mas gosto. É assim uma relação de simbiose. Simbiose. Sim, mas apanhámos menos 30 graus agora em março. Uau! Foi. Imagina o choque, não é? Foi Mas com aquelas roupas que eles usam lá no Ártico. Sim, não, nós tudo usamos se 2 fatos não é? de neve. Pois. E alguma coisa por baixo também de camadas. Mas posso dizer-te que demos 4 ou 5 mergulhos, também a águas a 0 graus, gelados. Desta vez usei um gorro. Ok. As outras pessoas não usaram gorro, mas correu tudo bem. Muito bem. Eu perguntava, tu gostas de montanhas porque tu foste comprar uma casa no Pico, não foi? É verdade, é verdade. Com vista lá para o cimo. Uma loucura. Não tem vista para o mar, para a Ilha da Terceira e a Ilha de São Jorge. Mas numa zona da ilha assim super calminha, onde não se passa nada, tem só uns vizinhos, muitas vacas, que andam também lá pelo terreno que eu tenho. E é uma ilha que gosto muito, que todas as 9 me diz qualquer coisa de especial, talvez por esse efeito de combinar o mar com a montanha. Há qualquer coisa no Pico, não há? Há qualquer coisa. Além de vinho também, muito bom. Bom, sim. E, enfim. Há qualquer coisa, mas na verdade não há lá nada, não é? É uma ilha muito pobre, Verdade, não é? Pobre e com muito poucas pessoas. Aliás, eu fui lá em janeiro, o ano passado, e posso dizer que foi o voo mais assustador que tive. Eu adoro voar. E às tantas tinhas a tripulação, não vou dizer a companhia aérea, que não vale a pena, mas tinhas a tripulação de mãos dadas e, portanto... Porquê? Toda a gente muito assustada. O avião ficou parado para arranjos no dia a seguir, porque, sim, já não voltou ao continente naquele dia. Foi por um efeito que eles chamam tetos baixos, que tem a ver com os ventos e um efeito ali em que as nuvens estão demasiado baixas e faz uma turbulência enorme e a aterragem é assim aos saltos. Muito bem. Portanto, é a categoria 2 daquele... Exatamente. Como é que se chama? Não sei se é 2, se não é 3. Eu acho que essa roça ali é o Fun Type 3. Sim. Fun Type 3, ok. Sim, muito acho que nem antes nem depois. Mas sobreviveste para contar a história, não é? Sim. Portanto, pode ser um 2. Isto, talvez. para quem chegou agora à conversa, é a favor de puxar a cassete atrás. tem a ver com... Sim, 2.5, digamos. 2.5. Tem a ver com o que falámos na primeira parte das conversas do Fim do Mundo. Esta semana com Filipa Azevedo Coutinho. Filipa, vamos abrir, ou vamos fazer check-out? Vamos. Vamos embora. Então, vou pedir-te para completares as habituais frases. Na minha mala vai sempre um fio com uma imagem de um anjinho da guarda que a minha avó me deu há muitos anos, quando eu fui fazer Erasmus para o Brasil. E ela deu-me aquilo como forma de me proteger. Sim. E portanto é meramente simbólico, mas já mergulhou comigo com tubarões, com baleias, já foi comigo ao Ártico diversas vezes e está comigo nestes momentos em que eu antecipo que haja alguma aventura. Protegeu-te sempre, foi? Sempre. Muito bem. Eu achei que tu ias responder uma caneta em um bloco, porque tu também escreves, não é? E gostas. Também, gosto muito de escrever e levo as palavras, não é? Sim, levo sempre um bloco. Sim. Poesia? Não percebi. Poesia, sim, poesia, gosto muito de escrever. E as viagens também me inspiram muito nesse sentido, obviamente. Também já escreveste, não foi? Também já escrevi. Profissionalmente? Sim, trabalhei na National Geographic durante 6 anos e escrevi mais de 150 artigos.
com uma tónica mais de comunicação de ciência. Sim. Mas para o grande público, e foi algo que gostei muito também. Muito bem. Olha, a viagem com mais peripécias que realizei até hoje? Eu diria que foi o Japão, também pela extensão que teve, não é? Das 5 semanas, aconteceram várias coisas. Os episódios que te contei há bocado e mais alguns, mas sim, foi pelas 5 semanas, foi onde estive mais exposta a histórias. Boa, tu já lá tinhas estado no Japão, é sempre um choque um europeu aterrar Eu na diria Ásia? que sim, sabes? Eu tenho os olhos claros e, portanto, às vezes fico um bocadinho com receio destes mundos diferentes e do contacto com outras culturas, porque já tive um episódio em Berlim um bocadinho chato num táxi, de que uma vez, por eu praticar o meu turco de nível mega básico, o senhor achou que eu estava a fazer algum tipo de abordagem de outra natureza e, portanto, por ter apanhado esse susto, isto já foi muito antes de ter ido ao Japão, fico sempre hesitante, não é? Nunca sabes como é que as pessoas reagem, mas no Japão é o contrário, portanto as pessoas põem os olhos no chão, nem sequer olham, nem fazem qualquer tipo de contacto. Ok, falas turco, é isso? Muito básico, eu tirei 2 níveis na faculdade. Boa, olha que giro. Tu estás de relações internacionais, não foi? Exatamente. Era o mundo... Na Nova. Era o mundo que te... ou seja, Era o mundo que me chamava. Isso. Sabes que na altura eu gostava muito de escrever já desde pequena e a minha mãe só me pediu para não ir para jornalismo pelo condicionamento, não é? Que a profissão tem a vários Não se ganha níveis. dinheiro, não se Exatamente. ganha dinheiro, diz com toda a frontalidade. E relações Isto é uma internacionais. profissão para gente louca e apaixonada e lírica e enfim, etc, etc, etc. Acabei por trabalhar mais ou menos no meio e adorei, como te disse, mas relações internacionais de facto dá mais abrangência para outras aventuras. Muito bem. O carimbo de passaporte ou o visto mais difícil de obter até hoje? Foi Israel durante a pandemia, imediatamente a seguir eles abrirem portas outra vez, mas portanto estávamos a meio da pandemia e foi difícil. E a saída também foi difícil. No aeroporto revistam tudo e lembro perfeitamente de me desfazerem literalmente a mochila inteira e uma mochila daquelas grandes e ter que fazer desfazer não é desfazer, não, é abrir e tirar tudo cá para fora. Ver okay. tudo, absolutamente tudo, mais é a bolsa eu dos imaginei não, soldados israelitas a rasgar. Credo, não, mas eles intimidam. Sim. Posso dizer que sim. No claro, aeroporto intimidam e tem muitos militares a trabalhar lá. Pois claro, aquilo é um país em guerra, exatamente. Não é? Sim, isto foi antes. Antes do 7 de outubro, sim, não é? Exatamente. Israel, foste por motivos históricos, religiosos, Filipa? Não. É um país a visitar? Mais histórico do que religioso, sim, mas Jerusalém é um sítio único em que eu acho que tu percebes, seguindo a religião católica ou outra, percebes que se passou ali algo muito especial. É um território único. Há ali uma mística. É? É, que tu consegues sentir. Bom, apesar do imenso turismo e das imensas tensões que existem naquela cidade. Sim, é verdade que é uma pena. Pois. Olha, a recordação de viagem mais cara? Eu acho que foi, estive a pensar, e eu acho que foi um fato de mergulho que eu levei para Madagascar, que depois não me serviu de nada porque a água estava a 32 graus e portanto eu não usei o fato de mergulho. Tu era esse, devias ter levado para o Ártico, Filipa. Exatamente. Então... Tantas viagens É verdade. E vais de gorro para o Ártico e de blusão de penas para onde? Para o deserto do Saara. Não, na próxima vez talvez leve esse fato de mergulho, até porque tenho uma viagem no final do ano de mergulhar com orcas e cachalotes na Noruega, nos fiordes da Noruega. Uau! Portanto, durante alguns dias. Uau! Aí já com fato, não é? Aí já com fato, sim. Para mergulhar aí tem que ser um fato quanto? 12 milímetros? 6 milímetros? Sim. Boa, isso é um fato de surf aqui na costa portuguesa, mais ou menos. Mais ou menos, sim. Para inverno. Boa. Foi caro então esse fato em Madagascar. Então, a refeição mais estranha qual foi? A refeição mais estranha foi foca. 3 vezes agora no Ártico, em março. Ok. Como é que se come foca no Ártico? Come-se foca. Grelhada, cozida? Come-se foca de várias formas. Nós experimentámos um tartar de foca, que acho que foi a versão que gostei mais. Aquilo tem um aspecto assim muito negro, viscoso. Ok. Parecido ao nosso, sei lá, fígado, ou assim. Mas muito gelatinoso.
E eu não adorei, apesar de ter experimentado 3 vezes, mas queria experimentar de diversas formas. Ok. E portanto comemos frito, tártaro e grelhado. Recomendas? Não. Não. De todo. É para pessoas Sim. fortes. Sim, eu por acaso tinha uma pessoa no grupo que adorou e comeu ainda mais Sim. vezes do que isso, mas eu não gostei muito. Ok. Olha, gostava de viajar com... Gostava muito que a minha empresa escalasse ao nível de eu poder levar sempre em cada grupo uma pessoa que não tivesse condições económicas para viajar. Isso é bonito. Muito bem. Gostavas de ser uma filantropa das viagens. Era... Sim, pelo menos levar uma pessoa Uma por pessoa. viagem que não tivesse hipóteses de ver o Porquê? mundo. Porquê? Porque eu acho que tu ganhas tanto nas viagens, não é? Mais do que às vezes aprendes na faculdade e ao longo da vida. E esta exposição, como eu te dizia, ao erro, à falha e à aventura, não é? A estes episódios, estes acidentes que depois acontecem, marcam-te muito, mas fazem-te superar depois outras coisas, não é? E às vezes levam-te para outros caminhos profissionais, levam-te a refletir sobre a forma como vivemos aqui no mundo urbano. Não sei, nós temos um fenómeno que é a fadiga de decisões, em que tomamos demasiadas decisões, não é? Todos os dias, todos nós, provavelmente, e é dramático inundarmos o nosso cérebro com tanta informação todos os dias. Eu não sei se tu leste estes dados, mas recentemente li que somos expostos ao equivalente a um livro de 300 páginas. E, portanto, por dia, em média, não é? Portanto, eu penso que quando te deslocas a um sítio, por exemplo, como este Ártico, onde fizemos uma viagem de uma semana com muito pouca exposição à internet, a zonas urbanas, onde tens este planalto gélido branco que te limpa, tu sentes que voltas com o disco limpo, não é? A zeros outra vez, fazes um reset, e eu acho que não há nada que pague isso neste nosso mundo mais agitado cá. E portanto adorava levar uma pessoa que não tenha hipóteses para conhecer estes outros mundos. Oxalá, Filipa. Olha, música, o que é que escolheste? E o que é que trouxeste? Escolhi She's a Rainbow, que é uma música que adoro. Rolling Stones, que já tive o prazer de ver ao vivo em Coimbra há muitos anos. E é uma música que eu já adjudiquei para o meu funeral. Num destes episódios... Num destes episódios mais dramático, confesso que adjudiquei o meu funeral e, portanto, dei indicações, queria ser enterrada inteira. Ao som de She's a Rainbow. Ao som de She's a Rainbow, em que ninguém veste preto. Muito bem, pronto, preto, e toda a gente pode ir ou de branco ou colorido? Como queira, muito bem. Mas não de preto. Não de preto. Filipa, foi um gosto, obrigado. Foi um gosto, João, muito obrigado. Obrigado. She's a Rainbow, música dos Rolling Stones, a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana. Já sabes, estamos de regresso 2 a 8 dias. Sejam bons e boas viagens. Seen her dressed in blue. See the sky and
She's like a